Eu costumo dizer que todas as vezes que eu penso em falar não para Deus, eu me lembro daquele sonho que o Eduardo teve. Porque é exatamente a oração que eu falo para o Senhor. Eu falo, Senhor, todas as vezes que eu pensar em falar não para o Senhor, que eu me lembre que independente das feridas, da dor, do machucado, que eu continue fazendo a Tua vontade. Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente tem se colocado aí, estamos num propósito de jejum e oração, e a gente sabe que o inimigo não está feliz, né? E a gente tem visto tantas pessoas enfermas na igreja, né? A gente tem visto tantas pessoas, né, literalmente sentindo na carne. Glória a Deus. Eu estava comentando ali no fundo com os jovens ali, com o pastor Elzo, que eu já estou com essa palavra já tem umas 3 semanas no meu coração. E aí veio a pastora Luana, falou acerca, né, de nós estarmos mais nos pés do Senhor, escolher a melhor parte. O evangelista ministrou aqui sobre os falsos profetas, eu ainda não ouvi. Ainda falei para o bispo assim, eu falei, amor, eu não ouvi a ministração do evangelista, porque eu estava lá em cima com as crianças no domingo. Ainda falei assim para ele, falei assim, ele comentou sobre Balaão? Aí ele falou, não, ele não falou. Aí eu falei, amém, glória a Deus. Então vai ser uma continuação aí. E eu creio que o Senhor tem usado aí. Nós estamos buscando ao Espírito de excelência. E o Senhor tem ministrado aos nossos corações, porque nós precisamos buscar a melhor parte. Nós precisamos ser verdadeiros. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para que você abrisse sua palavra, a palavra do Senhor, a Bíblia, em Números 22. Números 22. Nós vamos ler a partir do versículo 9, amém? Números 22, 9, nós vamos ler até o 12. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, enviou dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa, porventura poderei planejar contra ele? Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoará a este povo, porquanto bendito é. Ou tem algumas traduções que está abençoado é, né? Ele diz, não, você não vai amaldiçoar o que eu já abençoei. E glória a Deus. Quando eu estava lendo, né, a gente vai procurar estudar, ler, porque às vezes a gente lê, e eu estava comentando com a pastora Lua semana passada, que quantas vezes a gente lê, às vezes uma passagem,
né? A gente não se atenta, a gente não para ver, e aí a gente relê de uma outra forma, e o Espírito Santo ministra sobre as nossas vidas. Às vezes ousa uma outra pessoa e você fala assim, nossa, eu já li essa passagem, eu nunca parei para me atentar dessa forma, né? E é tempo exatamente disso, da gente buscar o Espírito Santo com zelo, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor cada vez mais. Porque a gente sabe que o inimigo está furioso, e a gente não tem para onde correr, senão para os pés do Senhor e para a palavra de Deus. Que é ela que vai nos confrontar, é ela que vai nos amar, é ela que vai nos endireitar, ela vai nos revelar para nós mesmos aquilo que nós precisamos mudar, né? E quando eu estava lendo, muito se vê quando a gente fala de Balaão, quando a gente conta a história de Balaão, eu estava falando ali para os jovens, aí eles falaram, ele fala, a jumenta falou com ele, né? Quando a gente fala de Balaão, é muito conhecido na parte da jumenta. Mas eu vou citar até essa parte da palavra, mas o foco não é esse. O foco é que quando a gente fala de falso profeta, a gente pensa que falso profeta, ele é usado quando ele usa ali, Deus usa ele numa profecia, mas ela não se cumpriu. Então ele é um falso profeta. Ele leu a palavra, está distorcendo a palavra, ele é um falso profeta. Só que Deus me atentou nessa palavra e me mostrou Balaão num outro sentido. Que Balaão, ele é conhecido como um falso profeta porque ele tinha acesso à presença de Deus. A palavra do Senhor nos diz que Deus vinha falar com ele. Todas as palavras, todas as profecias que Balaão falou, se cumpriram. E amados, eu quero te dizer uma coisa. Só que Balaão estava com seu coração muito longe da essência e da presença de Deus. Então eu quero dizer para você essa noite, que talvez você tenha buscado em pessoas, profecias, dizendo um eis que te digo, e elas até podem se cumprir. Mas nos dias de hoje nós temos que nos atentar para a vida desses profetas. Porque não adianta eu subir aqui, pregar lindamente, falar da palavra lindamente e não viver aquilo que eu estou ministrando. Não adianta eu buscar uma igreja linda e maravilhosa que me traz um louvor, que massageia o meu ego, um pastor que adoça os meus lábios, que massageia o meu ego, mas que eu saio da mesma maneira. Ele falou o que eu queria ouvir, não o que eu precisava ouvir, e que surtisse efeito na minha vida com Cristo nessa terra. Não adianta a gente vir para a igreja, amados, e muitos de nós estamos como Balaão. Nós estamos caminhando com Deus, nós estamos ouvindo a voz de Deus, nós estamos tendo visões, nós estamos sonhos, mas o nosso coração está muito longe de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se você não sabe um pouquinho da história de Balaão, eu vou resumir. A palavra do Senhor nos diz que o rei Balaque, ele avista esse povo que tinha saído do Egito, e ele teme a este povo que estava vencendo guerras, em tomar ali a cidade, em tomar ali onde ele tinha como rei, e perder essa guerra. E ele já tinha ouvido falar sobre Balaão, que tudo que Balaão falava acontecia. Então o que ele faz? O que ele trama na tua cabeça? Ele fala, eu vou mandar os meus mensageiros com ouro, com riquezas, e vou pedir para que ele amaldiçoe esse povo, porque se ele falar, eu sei que esse povo não vai vencer contra mim. E assim ele faz. Quando esses mensageiros chegam até Balaão, nós lemos aqui, Deus pergunta, quem são essas pessoas? Quem são esses?
E Balaão, ele diz a esses mensageiros: eu vou orar a Deus. Passem a noite aqui, repousem aqui que eu vou orar a Deus. E ele ora a Deus e Deus fala para ele: não vá, não amaldiçoe. E Balaão vai até aqueles homens e fala: olha, eu não posso ir. Deus falou que eu não posso abençoar, não posso amaldiçoar o que ele já abençoou. E aí aquele povo vai embora. E a Bíblia nos fala que por 3 vezes o rei, insistentemente, ele fala que ele chama pessoas com mais autoridade, com mais riquezas, e manda por 3 vezes. E o que me chamou a atenção nessa história é que Deus, conhecendo o coração de Balaão, ele permite, ele dá corda para que Balaão vá com esse povo. Ele fala assim: olha, você quer ir, então você vai. E na nossa vida não é diferente. Muitas vezes nós estamos querendo, desejando algo, e Deus já falou que não é para fazer, que não é para ir, que não é para falar, que não é para fazer. E a gente está insistindo, porque o nosso coração não está em obedecer a Deus, está nas coisas deste mundo. Está no que me traz prazer momentâneo. E aí eu me esqueço na palavra de Deus, porque Deus já me ordenou a fazer algo, mas o meu coração não está no Senhor. Está naquilo do que as pessoas podem me proporcionar. Está naquilo que o mundo pode me proporcionar. E aí eu troco o que eu tenho com Deus, literalmente por um prato de lentilha. Por algo que eu preciso momentaneamente para satisfazer as minhas necessidades, sendo que a palavra do Senhor diz que Ele supre as nossas necessidades. Não é você que precisa correr atrás da necessidade, porque o Senhor fala na palavra dEle que Ele cuida dos pássaros. Ele cuida, quanto mais de mim e de você. E o nosso coração, os nossos pensamentos estão nas coisas deste mundo, naquilo que nos traz coisas lindas aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, a nossa carne, a prazeres. E Deus dá corda, só que no caminho, Deus usa a jumenta, porque a palavra vai dizer que por 3 vezes o animal, a jumenta, ele empaca no lugar, e Balaão, cego espiritualmente, ele agride a jumenta, ele bate na jumenta. Por quê? Porque a jumenta estava vendo o anjo do Senhor com a espada desembainhada, e ele, cego, não conseguiu ver. E na 3ª vez, a palavra do Senhor diz que Deus literalmente abre os olhos e Balaão consegue ver o anjo. E olha só, a cegueira espiritual é tão grande que jumenta fala. E a palavra do Senhor, nós vamos ler. A palavra do Senhor no Novo Testamento vai dizer que a jumenta, ela fala com voz humana. Ela fala como se eu e você estivéssemos falando aqui. E mesmo assim Balaão não teme. Ele vê aquilo, ele está tão irado, ele está tão fora de si, ele está tão cego que ele não acha aquilo anormal. Ele entra na briga. E a jumenta fala: por que você está me espancando? Eu não sempre te servi? E o anjo, ele é claro. A palavra nos diz que ele fala: se não fosse a jumenta, eu mesmo mataria. E quantos de nós Deus está dando sinais, Deus está falando, Deus está mostrando, Deus está dando sonhos, Deus está levantando profetas para dizer, Deus está falando na palavra, e a gente está lá esperando ainda um sinal, porque nós estamos tão cegos, nós estamos tão adormecidos, que a gente não consegue enxergar, e a gente está lá, mas Senhor, eu quero um sinal. Para que você quer sinal se Deus já deu a palavra dele? Isso não te basta, a palavra de Deus não te basta, e nós ainda estamos em busca de sinal.
Mas amados, bem-aventurados aqueles que creram, que não precisam literalmente tocar na ferida, que não precisa dizer assim: Senhor, desce aqui que eu quero te ver. Ei, o Senhor tem buscado corações obedientes, mentes que literalmente se permitam ser esquadrinhados pelo Espírito Santo, ser moldados por Deus, ser transformados por Deus. E nós estamos dormindo. Nós estamos dormindo. Amados, não adianta você vir para a igreja, Deus falar com você e o seu coração não estar nele. Você vem para cá, mas seu coração está lá na sua preocupação, está lá na sua dívida, está lá no seu serviço. Você sabia que isso é não colocar Deus em primeiro lugar? É não amar Deus sobre todas as coisas? Na live eu comentei com o bispo que me chamou a atenção a fala de uma pastora. E eu falei: Senhor, eu tenho que me policiar. Porque tem coisas que a gente pega como vício. E eu falo muito: Deus está no controle de todas as coisas. Amados, Deus não está no controle de todas as coisas. Deus está no governo. Controle tem eu e você. A responsabilidade é minha e sua. Deus não nos isenta das responsabilidades, das escolhas boas ou ruins. Deus está no governo. Deus está no governo. Sabe por quê? Porque quando eu falo assim: Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas, é como se eu estivesse isentando das minhas responsabilidades. E a gente se acomoda. Porque a gente fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas, então está tudo com Ele, então eu só vou descansar em Deus. Nós temos, assim como a pastora disse aqui, que descansar em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não pode se acomodar, a gente tem que ir à luta, a gente tem que buscar, a gente tem que se posicionar. A gente tem que ser boca de Deus. Sabe quando a palavra diz que a luz não pode ficar embaixo da mesa? É exatamente isso. A luz, ela tem que ficar no alto, ela tem que se sobressair, ela tem que iluminar. E algo que Balaão fez, ele usava, por isso que ele é reconhecido como falso profeta, ele usava os dons, ele usava aquilo que Deus deu para vanglória própria. Se Deus te deu, amados, é para honra e glória de Deus. Nunca vai ser sobre mim, sempre vai ser sobre nós. E nós vamos dar conta. Nós vamos dar conta de tudo o que a gente está falando, de tudo que a gente está deixando de fazer, de tudo que a gente está fazendo fora da palavra de Deus, fora da ordenança de Deus. Eu gostaria que você abrisse comigo o livro de Apocalipse. É tão sério, amados, as questões das nossas decisões, daquilo que a gente está fazendo e que não está agradando a Deus. A gente vai ler agora Apocalipse 2:14. Glória a Deus. Apocalipse 2:14 diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Aí muitas vezes a gente vai falar assim: mas eu fiz o que Deus falou. Balaão não amaldiçoou. Só que ele achou um meio de agradar ao rei. Ele achou um meio de fazer com que o povo de Deus se afastasse
e tirasse os olhos de Deus. E quantos de nós achamos que estamos obedecendo a Deus, mas estamos tendo atitudes que têm envergonhado o Evangelho? Estamos fazendo com que pessoas olhem para mim e para você e não reconheçam Cristo sobre a nossa vida. Porque a palavra diz que Ele trouxe imoralidade para aquele povo. Ele permitiu distrações. Porque, é só um pouquinho, Deus. O Senhor sabe que eu sou ser humano, eu sou falho. Depois eu peço perdão e está tudo bem. Não é assim que a gente pensa? É assim que a gente pensa. E com Balaão não foi diferente. E eu falo que todas as coisas que a gente faz, todas as atitudes que a gente toma têm consequências, boas ou ruins. E Deus não nos isenta de colher aquilo que a gente planta. Não foi diferente, por exemplo, na vida de Sara. Sara recebe uma promessa de Deus. E a palavra de Deus diz que ela ri. Deus tinha uma promessa para ela, Isaac. Mas como não é no meu tempo, eu não sei esperar. Eu não sei se é de Deus isso que foi falado para mim. Eu vou dar o meu jeito. Eu vou chamar ali Agar, pedir para ela coabitar com meu marido para gerar um filho. E aí é gerado Ismael. E olha como existem consequências, porque até hoje há consequências. Essa guerra que está acontecendo. Ismael e Isaac. Deus não abandona Ismael. Mas a promessa está com Isaac. Mas a gente não sabe esperar, a gente tem que dar o nosso jeito. E aí depois eu não sei o porquê que eu estou passando problema. Por que as coisas não acontecem? Porque Deus está lá com você, mas Ele não vai isentar de você colher aquilo que você plantou. E isso é geracional, amados. Isso é geracional e a gente tem visto isso. E aí a gente culpa Deus, porque Deus se esqueceu de mim. Deus não está olhando para o meu problema. E a gente se isenta das nossas responsabilidades. Sabe qual era a diferença de Davi e Saul? Exatamente essa. Davi, na oração, ele fala: tira tudo de mim, só não tira a tua presença. E Saul luta pela sua coroa. Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, amados? Essa noite eu estou perguntando para você. Qual é a intenção do teu coração? Você está aqui só por estar ou você tem permitido que a palavra de Deus te mude e te transforme? Porque a palavra de Deus também diz que se eu fizer algo que fizer o meu irmão tropeçar, pecar, eu vou dar conta. Porque quando a gente faz na ignorância é uma coisa, mas quando a gente faz sabendo que é errado, a palavra do Senhor diz isso, melhor que a gente não conhecesse. Deus é amor, mas Deus também é justiça. É que nem quando a gente fala assim, a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, a gente vê que a pessoa não está indo para um bom caminho. E aí você vai lá e fala: olha, não é assim, a palavra de Deus não diz assim, mas ninguém pode me julgar, só Deus. Lá no livro de João, diz que eu posso te julgar pela sua conduta. Eu não posso julgar pela sua aparência, mas a sua conduta eu posso julgar pela palavra. E Deus está levantando verdadeiros profetas. Temeram, mas ao mesmo tempo que temiam, eles entendiam que não tinha para onde fugir. Oi. Não, acho que eu não apertei.
Amém. Glória a Deus. Tá ruim. Vocês mexeram? Glória a Deus. Não está saindo aqui para mim. Glória a Deus. Quantos homens de Deus temeram em fazer aquilo que Deus pediu? Agora sim. Quantos homens de Deus temeram em fazer, mas entenderam, glória a Deus, mas entenderam que não tinha para onde correr? Porque assim, como os discípulos, eram alguns e foi diminuindo, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira, mas Jesus, ele veio nos trazer uma palavra tão verdadeira que ao mesmo tempo que nos confrontava, ela nos ama. Aquela mulher, quando foi pega em adultério, as pessoas estavam prontas para apedrejá-la. E aí Jesus, na sua calmaria, ele simplesmente fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele traz a verdade, confrontando, mas de uma maneira que a gente não tem argumento. A gente só reconhece que a gente não é ninguém sem Ele, sem a presença dEle. Ele nos faz olhar para dentro de mim e de você. Eu estava lembrando daquele louvor bem antigo, se eu não me engano, era eu não sei se era do Oficina. Não, acho que não era da Oficina. Aquele louvor fala assim: o homem e seus espelhos mágicos. Oficina G3, né? O homem e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmos. Eu falei esses dias atrás na live também, né? Eu fiz uma comparação da historinha lá da Branca de Neve. A Branca de Neve, a bruxa, a madrasta, né? Ela não era uma bruxa, ela não era uma pessoa ruim, porque ela escutava todos os dias o que ela queria ouvir. Ela chegava na frente do espelho: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela e bonita do que eu? E o que o espelho falava? Não. Até que um dia o espelho fala para ela: sim, existe, e mostra a imagem da Branca de Neve. E aí ela se revela uma pessoa que ela não era. Quem eu e você estamos se tornando diante dos nãos de Deus? Quando Deus fala: não vai, não faz, isso está errado, não me agrada, a gente se transforma em alguém que a gente nunca soube que a gente era. Aí eu bato o pé, eu quero fazer chilique, eu quero me parecer com uma criança de 2, 3 anos que tem suas fases de birra. Porque eu acho que é melhor para mim. E aí eu quero questionar com Deus. E aí eu quero questionar com Deus, e assim como Balaão, Deus fala: é isso que você quer? Então vai. Às vezes a gente, como mãe e pai, a gente não fala para o filho: não faz, não vai, eu não estou sentindo de você ir, eu não estou sentindo de você fazer. E aí o filho, achando que sabe o que é melhor para ele, porque ele quer viver aquilo, ele faz. Só que aí na hora que a água literalmente bate na bunda, o que o pai fala? Eu não falei, mas eu estou aqui. Com Deus não é diferente, só que às vezes eu e você como pais, a gente tenta ainda minimizar a consequência. A gente dá um colo, mas com Deus não, amados, porque Deus é justo. Ao mesmo tempo que Ele dá colo, Ele fala, Ele mostra para você: eu falei que não era para fazer, então não faz mais. Eu e você temos um amor humano. A gente não consegue ver o amanhã. Então eu estou fazendo o que eu acho. Eu tinha muitos esses questionamentos, principalmente depois que o Luiz foi. Eu falava assim: Senhor, quantas vezes eu falei não? Eu podia ter falado sim. Mas aí eu aprendi a me perdoar. Porque eu entendi que naquela hora é o que eu achava que era certo, como mãe. E está tudo bem. Então, amados, eu quero dizer para vocês: não adianta a gente fazer birra. Não adianta a gente espernear. Porque quanto mais a gente fizer isso, pior é. Sabe quando a palavra diz assim? É como se ricochetear com... Como que fala? Contra os seus aguilhões. Ditado popular: eu dar murro em ponto de faca. É a mesma coisa.
Livro de Judas. Judas 1:11. Olha o que a palavra do Senhor diz. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parede, levadas pelo vento para outra parte, São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Sabe quando o mundo te diz assim, é só aparência? Muitas vezes é isso que a gente está sendo. Só aparência. Mas por dentro Deus está vendo a intenção do teu coração. Sabe quando a palavra do Senhor fala assim, sepulcros caiados? Sabe o que é um sepulcro? Quando você vai lá no cemitério, o túmulo por fora muitas vezes é bem cuidadinho, tem a fotinho lá de quem faleceu, tem a data de nascimento, a data de partida, mas lá dentro tem morte. Lá dentro não tem vida, lá dentro fede. E muitos de nós estamos assim. Nós viemos para a igreja, mas nós não estamos se permitindo ser verdadeiros com Deus. Nós estamos mortos, literalmente quando a gente fala de zumbi, é um morto-vivo. A gente está andando, a gente está comendo, a gente está trabalhando, só que no propósito errado. E quantos de nós não temos sido falsos sacerdotes dentro do nosso lar? Quantos de nós não estamos sendo falsas mulheres sábias que edificam a sua casa? Falsos colegas nos serviços que não pregam a Jesus. Quantos de nós não estamos sendo falsos pastores, falsos líderes? Porque eu prego uma coisa, mas quando eu saio daqui eu sou uma outra pessoa. Se eu chegar no seu vizinho e perguntar, quem é a Luciana? Se eu chegar lá na tua casa, perguntar para a Dora, para os seus filhos, quem é a Dora? Quem é sua mãe? Lá no serviço do pastor Elzo, quem é o Elzo? O que será que as pessoas vão dizer de você? Será que as suas condutas, as suas atitudes têm feito com que refletisse literalmente a Cristo? Então, amados, eu quero que você pare e pense, porque falsos profetas não é só aquele que diz um eis que te digo e não se cumpre. Não é só aquele que distorce a palavra, mas falsos também são aqueles que não praticam o que Cristo pede de mim e de você. E nós estamos preocupados lá com o pastor, com a vida daqueles que estão à frente, mas eu se esqueço de olhar para dentro de mim. Eu se esqueço de olhar para dentro da minha casa, para dentro da minha família. Muitas vezes eu estou aqui, meu ministério é lindo e maravilhoso, mas o meu primeiro ministério, que é a minha casa, a minha família, está destruído. Eu não tenho cuidado da minha esposa, não tenho cuidado dos meus filhos. Quando eu falo de falsos sacerdotes, irmãos, é aquele que não traz Cristo para dentro do seu lar. É aquele que não direciona a sua esposa e a leva mais para perto de Deus. É aquele que não instrui o menino no caminho que se deve andar, porque não adianta eu falar o que ele tem que fazer, mas não demonstrar com exemplos o que ele tem que fazer. E aí não sabe por que depois os filhos não querem ser como ele. Porque não é exemplo. Não deixam um legado. Não dão um rumo, não dão um norte em Cristo. Então essa noite Deus está nos chamando para mais perto dEle.
para não viver uma vida de aparência, para não viver uma vida somente de luxúria, de demonstrar nas redes sociais um dia lindo, mas Deus quer que você tenha uma vida linda. E mesmo que isso signifique não ter dias bons, porque em todos os dias eu glorifico a Deus, nos dias bons e nos dias ruins. Em 2 Pedro, glória a Deus. Em 2 Pedro 2, nós vamos ler do 15 ao 22. Ele vai dizer quase a mesma coisa do que a gente leu. 2, 15 ao 22. Ele diz assim: os quais, deixando o caminho direito, erraram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão das suas transgressões. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternas se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne, com as dissoluções, aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-os liberdade, sendo que eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do qual faz-me também servo. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvido, nelas vencido, tornando-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes foram não conhecer o caminho da justiça do que conhecer. O desviaram-se do santo mandamento que lhe foram dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojo de lama. Palavras fortes, duras, mas que para quem entende traz ao verdadeiro arrependimento. Olha esse último versículo, ele fala que é como se o cão, quem aqui já viu? O cão geralmente ele faz isso, ele vomita e ele come o próprio vômito. E a porca, você pode dar um banho no porco, daqui a pouco onde ele está? Na lama de novo. O que adianta você vir na igreja, você ouvir a palavra, mas você sair daqui e praticar tudo diferente daquilo que você ouviu? O que adianta Deus levantar profetas para te alinhar com Deus e você dar ouvidos por alguns momentos, mas logo que vem a primeira batidinha de Satanás, porque Satanás conhece as suas fraquezas. Balaão não foi lá nas distrações para o povo de Deus? E é exatamente isso que Satanás faz. Ele sabe aonde te pegar. E você está lá. Ai, Jesus, mais uma vez eu pequei. A palavra está dizendo que antes você não conhecesse, do que você conhecer e continuar fazendo o que é errado. Então que essa noite você entenda que o primordial é nós sermos verdadeiros. Glória a Deus, amém. Voltou. Pôr a mão aqui embaixo. Então, amados, que vocês entendam que o primordial é ser verdadeiro com Deus. É verdade. Porque Cristo é a verdade que nós precisamos. Então não adianta você ficar buscando em pessoas, em coisas, aquilo que só Deus pode te dar. Não adianta.
Porque você vai continuar se sentindo vazio, você vai continuar sentindo tristeza, você vai continuar sentindo tudo isso que você está sentindo. Porque a gente só encontra em Deus o que a gente precisa. E quando a gente se sente amado, numa plenitude, nós falamos isso na live também terça-feira, que nada pode nos separar do amor de Deus, a não ser eu e você mesmos. Nós podemos nos afastar e nos separar. Mas nada deste mundo pode ter essa força. Romanos 8, 35 ou 38, o bispo está lembrando. Nada pode, a não ser você mesmo. Porque o Senhor, Ele não chega e fala assim, você vai fazer, pronto e acabou. Deus, Ele fala para você o que você precisa. Mas a atitude tem que partir de mim e de você. Então que nós possamos ser verdadeiros na presença de Deus. Porque falsos profetas sempre vai ter. Tinha e sempre vai ter. Mas assim como tem um ditado que diz assim, a fofoca não é só quem faz, a fofoca é quem escuta. Porque se tem fofoca é porque tem quem dá ouvidos. Então, se existem falsos profetas, é porque tem quem escute e quem acredita. Porque não conhece o que é verdadeiro. Porque quando a gente conhece o que é verdadeiro, a gente não se importa com os falsos. A gente se levanta como homem e mulher de Deus. Abre a boca e fala. Não teme, porque é Deus que está mandando. Então, que hoje, nessa noite, você possa ser verdadeiro na presença de Deus. Porque Deus conhece a intenção do teu coração. E se talvez você esteja falando assim, mas Deus conhece a intenção do meu coração. Exatamente, Deus conhece a intenção do seu coração. Só que sabe como que eu vou saber a intenção do teu coração? É que as suas atitudes. E se as suas atitudes não estão revelando a palavra, não estão revelando a Cristo, então você não está com a intenção certa. Que você possa recalcular os seus pensamentos, a sua conduta, o seu caminhar, porque é isso que Deus quer das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até o brinco voou. Você pegou? É de falar com a mão. O bispo fala, meu Deus, mas como você fala com a mão? Né? Eu também tenho que ficar falando com a mão. Não consigo ficar com a mão parada. Mas glória a Deus. Vamos orar? Então, que nessa oração, você coloque em prática o que o Espírito Santo ministrou na tua vida hoje. Que você comece a entender, a degustar a palavra e dizer, Senhor, está doendo, eu vou me esforçar. Porque a gente sabe que não é fácil, amados. Não é fácil. Né? A gente sabe que tem as lutas, tem os levantes, muitas vezes dos nossos parentes, daqueles que a gente mais ama. Mas glória a Deus por isso, porque isso é palavra também, né? O Senhor Jesus disse assim, eu vim para trazer, né, discordância entre pai, mãe, filhos, porque se sua mãe, seu pai te deram um conselho e não coincidir com a palavra, fique com a palavra.